Está no ar o nosso Boa Tarde Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Sabe aquela história da ficha caiu? Que é quando a pessoa se toca do que de fato está acontecendo? Pois é, quando a gente pensa na reforma da Previdência, a ficha já foi lançada. Não sei quando vai cair. Porque eu me lembro que do mesmo modo como se entoava anteriormente o discurso de que o problema do Brasil era a falta da reforma trabalhista, que engessava o país, dificultava a geração de emprego, a circulação da renda, agora é a vez da cantiga da reforma da Previdência, pelo menos do jeito que ela está. Eu lembro que cada vez que eu perguntava, em entrevistas anteriores aos defensores da reforma trabalhista, sobre quais eram as empresas que já declaravam quantos empregos seriam gerados se a reforma trabalhista fosse aprovada, toda vida que eu perguntava isso, escutava um silêncio. Mas nas matérias jornalísticas que circulavam o Brasil todinho, existia a grande expectativa criada, que depois da reforma trabalhista, o mundo seria outro, o Brasil ia crescer, as portas do Brasil estariam abertas. Facilitou, na verdade, e muito, foi a demissão, bem menos do que a própria contratação. É o que os números têm mostrado ao longo do tempo. Agora é a vez da reforma da Previdência. Se no início do atual governo já estava sendo vendida como a nova solução dos tempos, agora o discurso parece começar a mudar. Ainda não podemos dizer que a ficha caiu, mas foi lançada ao ar. Mas lançada ao ar numa hora, a ficha cai. Um importante sinal vem com as declarações de um dos assessores do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reforma da Previdência é apenas uma das soluções. Parece que é uma espécie de carta de seguro, se não der errado eu avisei. E na mesma linha caminham as discussões e conclusões do conselho formado pelos secretários de Fazenda ou secretários de Tributação de todos os estados do Brasil. Já estão dando esse alerta. E isso numa contradição, por exemplo, com o que diz o ministro da Educação, que afirmou que a reforma da Previdência vai ajudar a melhorar os investimentos na educação no futuro, porque agora ele cortou 30% e vocês estão vendo aí protestos no Brasil inteiro. Não sei como é que um país cresce cortando os investimentos na educação. A Alemanha está fazendo o contrário, está aumentando. Como é que se fala que a gente pode ser igual ao país do primeiro mundo desse jeito? Também que a reforma da Previdência no plano federal gerará uma economia que vai para superávit primário. Essa é a diferença que tem que ser colocada, porque quando se defende de modo geral a reforma da Previdência, a gente tem que entender o seguinte, é diferente a reforma da Previdência aqui nos estados e no plano federal. São previdências distintas. No plano federal, essa economia com a reforma da Previdência, em sendo aprovada do jeito que ela está, vai para superávit primário, ou seja, vai para bancos, como já afirmou Rogério Marinho, atual secretário de Previdência. E nessa área, que leva 40% dos recursos da nação, ninguém mexe, ou seja, do bolo tributário nacional tem mais de 40% que vai para banco, mas ninguém toca nesse assunto. Na educação, que tem 3,62%, aí você corta. Não é interessante isso? É fundamental para o equilíbrio das folhas, por exemplo, nos estados. Quando você vai para a situação da Previdência nos estados, qualquer economia é para equilibrar o pagamento das próprias previdências estaduais, que é diferente do caso da economia federal, que do orçamento quer que sobre dinheiro para ir para banco. Mas, aqui e acolá, por mais que depois desdigam tudo no plano federal, se observa um choque de lucidez. Talvez porque já começam a chegar as projeções de mais uma queda no nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, que mostra o crescimento ou não de um país. Neste ano, mais uma queda anunciada, de míseros 1,7, já caindo para 1,49. Estamos à beira de uma recessão e ao invés de você aumentar o poder de compra e criar formas de renegociação das dívidas do país e de brasileiros que estejam endividados, diminuindo juros ou tirando juros e penduricalhos, que isso encarece demais o custo do dinheiro que precisa circular na economia, o que você vê, o que você percebe é o contrário disso.
a redução de empregos, redução de dinheiro circulando, medidas de corte que diminuem ainda mais a circulação da moeda no nosso país e nos estados, como no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo. Veja que lá em cima, em Brasília, o corte na educação de mais de 30% vai fazer com que chegue aqui no nosso estado menos 73 milhões de reais. Veja que a pancada é na educação e também na economia. E aí a gente fica até agora pensando como é que essa situação vai se resolver, porque do ponto de vista de atitudes do governo, o que a gente observa de incentivo até agora é incentivo para a indústria das armas, indústria de cigarros que teve a diminuição do seu imposto. Isso são empresas que estão fora do Brasil. O Brasil não fabrica arma, nem empresa brasileira fabrica cigarro. E a novidade agora é que mais cortes já foram efetivados em relação à ciência e à pesquisa no Brasil. Além dos 30% que já foram anunciados pelo ministro, está gerando os protestos pelo Brasil, ontem na calada da noite foram bloqueadas as bolsas de mestrado e doutorado no país. Vejam vocês a que absurdo nós chegamos. E com a economia, a gente pode imaginar assim, como é que uma economia pode crescer desse jeito? Que futuro os nossos jovens terão com a educação e empregos sendo cada vez mais precarizados, com a previdência que ninguém sabe onde é que vai parar, que dia vai conseguir se aposentar? Do modo como está, não oferece nenhuma condição digna aos aposentados brasileiros. Em paralelo a tudo isso, vejam os senhores que o presidente está prestes a rasgar mais um discurso de campanha para conseguir negociar o apoio dos parlamentares à reforma da Previdência, que está gerando esse tumulto todinho, propõe agora recriar mais 2 ministérios. Voltará o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional. Ou seja, o balcão de negócio, toma lá da cá, tudo isso em nome da reforma da Previdência. E além disso, após os cortes da educação, anunciou, veja só, que bacana, 40 milhões de reais, você corta daqui e investe acolá. Aí você tira da educação e bota 40 milhões de reais para a campanha publicitária no plano nacional para divulgar a versão do governo em defesa da reforma da Previdência. Parece que tanto na forma de fazer política como na economia e na educação, a ficha que já foi lançada está caindo. Quando ela vai cair, quando as pessoas vão se dar conta do que está acontecendo, eu realmente não sei. Vamos pensar juntos e vamos esperar uma situação melhor para o nosso Brasil. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.